Bere, 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 bere. Qual é, rapaziada? Ritmo de festa. Me chamaram no Instagram falando: Henrique, saiu uma atualização aí, não sei o que, bababá. Eu falei: é mesmo? Então vamos fazer o bagulho aí. Porque vocês sabem, né? Eu sou muito dedicado às questões de análise, ainda mais quando tem alguma coisa que possa sair um patch notezinho aí. E como falou sobre itemizações e até mesmo sobre questões aí de alguns heróis, mesmo que sendo poucos, até mesmo algum tipo de ajuste na Novaria, vamos falar, né? Por que não? Bora que bora diretamente para a nossos avisos importantes, nota de atualização de balanceamento 1782. Saído agora, né, dia 4 de 6 de 2023, né, apesar de que agora é dia 5, né, saiu ontem. Ontem que horas? Às 7 horas da noite, e eu não estava vendo. Mas vamos lá. Vamos deixar o seriedade aqui? Vamos deixar a musiquinha de lado, mas vamos lá. A nota dos desenvolvedores, no caso, é: após avaliar o desempenho dos heróis na MPL em partidas ranqueadas desde a última atualização, decidimos ajustar alguns heróis. Esperamos que isso proporcione uma experiência mais balanceada e competitiva aos nossos jogadores. Ok, vamos ver o que eles mudaram. Temos nosso sistema de Balmond, de Joy, Arlo, Wan, Novaria, Angela, Bane, Glue, bastante coisa. Mexeram em equipamentos. Ok. Aparentemente quantos? Coraça Antiga. Não, só mexeram. Ok, só. Correção de bugs, isso aqui é ok, beleza. Vamos ver em primeira mão o que é Coraça Antiga, tá? O que nós sabemos sobre a Coraça Antiga é que ela é um item muito poderoso contra lutadores AD, contra assassinos AD, contra aí gente que gosta muito de usar combo contra seu adversário. Aquele pessoal da trade curta, sabe? Que quer aplicar um combo e tu e sair fora. Então, essa Coraça Antiga é o item perfeito contra eles. Tipo, de 10 a 0 em qualquer outro item. Vamos ver o que mudou. A maioria dos heróis que dependem de habilidades de dano físico tem um dano base alto. Sim, padrão. Então esperamos que as seguintes mudanças façam com que este equipamento seja mais eficaz contra eles. Beleza, show, vamos ver. Quando atingindo por uma habilidade, reduz o ataque físico do atacante em 8%. Tá? Aí reduz o dano físico do atacante em 6%. Calma. Reduz o ataque físico do atacante em 8%, agora foi para reduz o dano físico do atacante em 6%. Cara. Ok, pensem comigo. Geralmente, o ataque físico seria basicamente o que ele causa. Só que reduzir o dano físico significa que vai reduzir direto da base de dano dele. Tipo assim, reduzir um ataque físico, beleza. Eu tenho uma habilidade que causa 100 de dano no adversário. E aí eu vou lá, aplico o dano no cara. Só que esse dano em si vai ser reduzido em 8% pela habilidade que eu causei nele. Agora, pelo que eu tô entendendo aqui, vai reduzir o dano físico do atacante em 6%. Ou seja, o meu total de dano base já direto do que eu já tenho de fonte vai ser diminuído em 6%. O que significa que também ao atacar outras pessoas, dependendo da duração do efeito, eu ainda continue com essa ideia de ter menos 6% total, não só pelo alvo que eu bati naquela hora, mas também pelos outros em volta. Isso aí já é uma coisa que muda bastante e acaba virando uma itemização até mesmo para tanques e roamings, etc., que realmente podem se beneficiar aí ao retirar aí esse dano base dos seus adversários, né? Esse dano físico, por assim dizer. Ok. Vamos à armadura valente, né? Passiva única é o intimidar dela. Quando atingindo por uma habilidade, reduz o ataque físico do atacante em 5% e reduz o dano físico do atacante em 4%. A armadura valente é o item que faz antes, né? Da couraça antiga em si. A gente pode até dar uma olhada melhor para dar uma nota sobre. Deixa eu dar uma olhada. Cadê? Equipamentos, defesa, couraça e esse aqui, ó. Armadura valente. Lembrando que a armadura valente é o único item que faz diretamente a couraça, então a receita dela não interfere em praticamente nada, né, de outras itemizações. Caso ela fizesse para outros itens, né, mas a única coisa que a gente tem em comum é sobre a do Crepúsculo, não. Não é o colchotes, é os colchotes de aço, que servem tanto para fazer o domínio de gelo quanto para fazer a armadura de lâminas. Né? Então, a única coisa. Exclusivamente só dá armadura e geralmente o pessoal só faz essa metade de item mesmo, que já dá uma armadura base muito boa, né? Logo de começo do jogo, com 530 de gold. Rápido aí, tu pega nos 3 minutos de jogo.
e já consegue aí pelo menos pegar uma armadura resistente aí, pra não tomar dive no bot ou ficar toda hora sofrendo por alguma coisa. Show? Ok, o que eu acho sobre isso? Cara, essa mudança me pega um pouco desprevenido, tá? Apesar de que é uma mudança que talvez seja necessária. Talvez isso aqui agora faça com que outras pessoas pensem duas vezes antes de fazer só o item de colchotes de aço, né? E aí fica a questão da armadura valente ser um pouco mais divertida. Não é um item tão distante de caro, né? Quem faz 530 consegue fazer 730 de gold, tá? É um item que vai te dar 5 de defesa a menos, né? Da relação do, do caso da armadura valente, mas ele vai te dar um efeito muito importante de reduzir o ataque físico do adversário. E esse ataque físico aqui, se a gente for pensar realmente em quem gosta de fazer defesa dentro do jogo, cara, serve pra todas as lanes, literalmente. Menos, entre aspas, no mid, porque o meta atual só favorece, só tá pro maguinho. Mas a ideia principal é que, tipo, XP lane pode fazer, né? Tá contra um Arlo, vai lá, reduz o dano dele. Cara, tu tá contra alguém na selva muito importante, seja ele até mesmo um assassino, é importante fazer. Cara, tu tá no bot, tu sabe que vai sofrer pressão, tu sabe que vai tomar dive, tu sabe que tá numa matchup que talvez não seja favorável, tu vai lá e faz pra ainda assim conseguir controlar um pouco dos adversários. Tanto que esse item favorece ainda mais a sua troca ao adversário quanto os colchotes de aço. Então essa mudança vem positiva, é um item que tá aí bem ok pra ser disposto a fazer, né? A única coisa que eu realmente fiquei meio chateada é porque. Ah, tá, ainda tem os acúmulos, ok? Eu pensei que não ia ter mais acúmulos, mas no caso da segunda. Ah, também tem três acúmulos. Então fica por base de 5, 10, 15, 15% de redução do dano físico do atacante. E na couraça fica diretamente para 8, 16, 24. Vamos ver quanto que era antes, que eu não lembro agora, não sei se já tinha. Vou ter que ter uma certeza, porque eu tenho minhas dúvidas. Vou mostrar para vocês a minha aula, até mesmo, que eu falei sobre as atualizações de itemizações. Deixa eu só dar uma procurada aqui. Tá, 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 tá. Aqui embaixo, tanque de defesa física. Vou até dar uma mutadinha aqui. Eu vou falar de coração antiga lá embaixo. Vamos ver quanto tempo eu vou demorar pra falar da coraça. Na minha época que eu ainda tinha macaco aparecendo no cenário, os macacos estão aqui atrás, na realidade. Tá ali, perto da luz. Deixa eu ver. Ainda tô falando de armadura de lâmina. Cadê esse pincel, meu querido? Coração antiga. Seja um buff para o seu boneco, então não vai caber a Coraça Antiga receber, entender Eu isso lembro que eu como tava uma rouco aí, né? habilidade, então é mais sobre você. Itemizações que dão sempre dano constante vão ser ótimas. Então, a ideia é você não dar habilidade sobre seu alvo, sempre Eu já tinha falado sobre item. bater. Ele vai ser Vamos ver. adversário. Não fala aqui, eu não Eu falo muito, pô. total de 24% do dano atual. Ele 80 e algo, 70 e algo, não sei. Mas a média da matemática mais ou menos seria essa. Ele reduziria a porcentagem total de 24% do dano atual, do dano físico total dele. Tá, ainda se manteve, tá. A mudança ainda não tem tanta diferença. Ok, já. Obrigado, Henrique do passado. O Henrique do futuro agradece. Não interferiu sobre a mudança do passado. A única coisa realmente que teve de divergência é sobre você tirar esse dano do seu adversário. De resto, você antigamente só sofria ele sofria uma penalidade por causar dano em você, agora sim é um bagulho mais âmbito geral. Ele vai sofrer de qualquer jeito, dependendo do tempo aí que ele causar dano nos seus adversários. Então, ok. Né? Foi um item, foi buff, isso aqui não tenho o que falar, tá? Isso aqui foi buff pra cima demais. Porque, querendo ou não, não tem o que fazer sobre essa questão. De 6 foi pra 8, assim dizer, 6, 2, 18, não. Não, 8, 6, 24 manteve o número ainda assim. Mas ainda assim, esse reduz o ataque físico do atacante para reduz o dano físico do atacante, muita coisa. Porque ele vai tirar direto do dano base dele. Então talvez aí seja uma segunda opção para quem quer, tipo, não só ter defesa, mas também conseguir aí, tipo, punir um pouco mais o adversário. Então, Coração Antiga tá voltando pro meta, tá? Vamos ver aí se o pessoal já começa a fazer, em campeonatos, a ideia da armadura valente para conseguir combater direto as trocas, né? Tipo, além de só ficar usando colchotes, já que geralmente colchotes é só um item que fica lá meio guardado, né? E depois eles vendem pra, tipo, seguir caminho, né? Vamos lá. Vamos direto então para as atualizações. Vamos fazer do jeito mais bonitinho, né, que a gente conhece.
Clicamos em heróis, vemos aqui em ajustes aqui em cima. E tá todo mundo aqui, apesar de que eu já falei dessa galera aqui, não? Esse aqui são novos. Deixa eu ver. Já tinha falado da Joy, da Freya, o Adang, o Frederinho lá embaixo. 3,21, 5. Tá bom. Vamos ver. Vamos ver. Será que eu lembro? Alguém lembra? Isso aqui eu acho que eu já vi isso aqui, na realidade. Acho que eles não colocaram aqui os buffs. Ou eles colocaram. Ah, não, eles colocaram aqui pra baixo. Ó. Alguém lembra onde começa? Alguém lembra onde começa? Deixa eu dar uma olhada aqui de novo, só pra dar uma confirmada. Porque como eu acho que é parte a mais. Ou não, acho que é separado, na realidade. Vamos ver. Balmond, Joy, Arlo, Wan, Novaria. Não, não tá falando lá. Então a gente vem aqui direto. Vamos ver. Vamos falar aqui direto mesmo pra não ter problema. Vamos ler tudo. Ajustes nos heróis. Usaremos as seguintes indicações, tal, legal, todo mundo fala. Balmond. Estamos ajustando a sua ultimate, né, para que ele seja um finalizador com o qual todos os heróis devem tomar cuidado. Ele ganha um buff na primeira habilidade, que é acho que se eu não me engano a umbrada dele, se eu não me engano. O efeito de lentidão aumenta de 30 para 60%, muita coisa. Isso aqui para setar ainda a gank ficar muito melhor. E a ultimate acaba sendo bufada de 400 mais 60% do seu ataque físico total, mais 20/30%, 20 ou 30% do seu HP perdido do inimigo, para 150 mais 70% de ataque físico total, mais 30 a 45 do HP perdido do inimigo. Tá, eles tiraram um dano base muito alto da habilidade, tá? E aplicaram só mais 10% no caso de escalonamento físico. Com essa retirada de dano base, ele para early game acaba perdendo muito potencial. Mas, para realmente usar trocas, necessariamente, ele já vira um alvo muito mais interessante. Por mais que agora o 30% veio mais cedo, né? Porque antes era 20 e 30% do HP perdido do inimigo, agora vem para 30, 45. E, cara, 45% do HP perdido do alvo é muita coisa, tá? Não vou mentir para vocês, não. Isso aqui estraga. Só que meu único problema é que realmente a ultimate de Balmond, como o Balmond se consolidou no meta, né, como o herói, um dos heróis selvas mais principais que a gente teve, ainda mais aparecendo muito em PL2 e em PL3, foi porque a ultimate dele é que fazia o caso na Turtle. Ele conseguia garantir objetivos, ele dava a sua ultimate e o caçar e realmente ele tirava muito dano, tipo, eram 400 de dano base, fora o dano a mais que ele tinha. Não lembro se o HP perdido, no caso, era só de inimigo, se tinha alguma coisa a ver com objetivo. Acho que o objetivo não tinha a ver, então era só tipo 400 mais 60% do ataque físico. E agora para 150, 70%. Não que ele ainda, tipo assim, não consiga garantir o objetivo. Mas era muito melhor quando ele tinha 400 bases, sendo sincero. Ele conseguia limpar o objetivo com mais facilidade. Isso é bom? Isso é bom para quem faz Balmond lane, tá? Minha opinião. Porque, querendo ou não, o Balmond Lane ainda consegue fazer umas itemizações um pouco mais AD, por assim dizer. Ele consegue escalar nesse nível. Enquanto, ultimamente, tá mais necessário na selva outra itemização. Talvez a itemização de Bruiser pro Balmond seja aí uma opinião, sincera minha, excelente. Porque lembrando que o Machado de Guerra acabou sendo bufado, então é algo que, tipo, realmente dá pra vocês testarem e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Ainda mais com essa ideia aqui de HP perdido e 70% de scale, tá? Essa lentidão de 60% aqui por cento, tá? Muita coisa, tá? Pegar um Gold ou um Mid aí que não tem mobilidade, ele vai fazer o cara ir pro saco rapidinho. Não tem como. Vamos lá, mexendo na Joy de novo. Mesmo sem se esforçar, Joy está colocando muita pressão nos inimigos no começo e meio de jogo. Então eles vão nerfar esse começo e meio de jogo. Temos aí uma passiva, um dano dela escala com 200 mais 80% de dano mágico, foi para 100 mais 100% de poder mágico. Isso é bom. 20% a mais de escalonamento é legal. Então, como vocês percebem que, tipo assim, quando eles começam a diminuir o dano base e aumentar o scale, significa que eles querem tornar o boneco para meio fim de jogo. Então isso aqui é bom para meio fim de jogo. Mas para começo de jogo, vai interferir tanto? Não. A Joy é um cara, é tipo, simplesmente um personagem de CDR muito baixo, tem muito potencial ofensivo, tem mobilidade para conseguir perseguição dos seus alvos, então isso aqui não vai demorar tanto. O problema é só se ela ficar atrás, muito atrás no começo do jogo. Aí realmente é uma coisa que vai demorar muito até ela voltar a conseguir realmente ter o 100% do potencial dela. Fora isso, vamos ver o que é mais a sua ultimate. O dano base 180, 270 foi para 150, 270. Lembrando que eles não alteraram o final, tá? Do dano base dela. Ela ainda continua com 270.
Mas perdeu aí 30 pontos, 5, 6, 7, 8, 30 pontos aí de dano base logo no começo. Lembrando que são DPS, tá? A ultimate dela é na batida, né, no caso. Consegue aí fazer muito dano por segundo no adversário, então tudo bem, menos 30 pontos de dano em cada, é bastante coisa, mas pode ser algo necessário realmente, porque, cara, Joy é muito chata, pô. Muito chata. Toda hora ela pode fazer o que quiser no jogo. Então, quanto menos poder ofensivo ela tiver, mais ainda ela vai ter que jogar em equipe, e significa que, tipo, menos possibilidades ela ainda vai ter. Mas ela não deixa de ser uma pessoa muito forte nesse jogo, né, pra ter que controlar. Arlo. O potencial de dano do Arlo com a build de defesa foi reduzido ainda mais. Tá. Segunda habilidade foi nerfada, então o dano base dele foi aí alterado. Ele perdeu 25 pontos, aparentemente, é isso? Ele perde 25 pontos de dano físico, de dano base, na realidade, da segunda skill, e também em todos os levels, aparentemente. Ele fica com 110, 310, né? De 110 a 310 ao evoluir as skills. E o dano base antigamente era de 135, 335. Isso é bom porque não foi só. Lembrando, não foi só um nerf de 25 pontos, tá? Foram 25 pontos em todo o combo dele, tecnicamente, além de todos os níveis de habilidade. Porque lembrando, ele perde 25 pontos no primeiro dash que ele olha pra um cara, ele perde 25 pontos de dano no segundo dash, na primeira skill dele, que usa pra dar um dash a mais, então, tipo, a ideia dele stunar o cara pra conseguir dar a segunda de novo, lembrando, já perdeu 25 pontos a mais só nesse segundo dash, a ultimate ainda assim pra marcar o alvo de novo, e aí ele perdeu mais 25 nesse terceiro dash. Então só aí brincando ele perdeu mais de 75 pontos aí, realmente 75 de dano no começo aí, meio começo de jogo e tal, né? Realmente é algo que impacta bastante. Mas ele não deixa de realmente ser um cara ainda muito ofensivo. Porque realmente o grande potencial do Arlo, querendo ou não, por mais que eu acho que ainda assim a mana dele seja muito escassa, né, para tudo o kit que ele tem, ele ainda é um cara ótimo pra teamfight. Ele tem um poder muito destrutivo de controle de grupo e um posicionamento certo ali que de repente ele consegue pegar 2 ou 3 numa ultimate, é tchau, não tem o que fazer. Então por isso que ele é tão picado. Tirando o dano base dele, vai resolver alguma coisa? Não muito, mas pelo menos vai tirar um pouco mais da ofensividade dele para ele conseguir aí realmente o gold e toda a sua itemização. Vamos lá. One-One. As atualizações recentes no ataque básico aumentou a capacidade de One-One de pular continuamente, dando muita mobilidade e capacidade de sobrevivência. No fim de jogo, então vamos enfraquecê-la. Então vamos enfraquecê-la no fim de jogo, nesse aspecto para balancear. Tá bom. Para quem não lembra, há muito tempo atrás, acho que uns 2 ou 3 patches atrás, eu não lembro agora, a OMA sofreu uma mudança em que ela diminuíram o alcance da ultimate dela, no caso de quando ela fica lá na Bestatang, né, lá de cima, focando os alvos, e tiraram a velocidade base dela e colocaram que a ultimate dela, a velocidade como você se movimenta na ultimate dela, era relacionada à quantidade de velocidade de movimento atual que você tem. Então, quanto mais scale de move speed você tem, mais velocidade você teria na ult para ficar ali perseguindo um alvo, então realmente focando ele o tempo inteiro. Só que eles estão pensando em mais ainda. Então eles diminuíram levemente a velocidade de movimento adicional recebida da velocidade de ataque. Isso aqui eu não, se for o que eu tô pensando, é um item direto para foice da corrosão. Tipo assim, isso aqui é o que eles estão tentando dizer. Velocidade de movimento adicional recebida da velocidade de ataque. Se eu não me engano, quanto mais velocidade de ataque também na passiva dela, mais movimento ela tem. Então, se eles tiram essa ideia de velocidade de ataque, a única coisa que vai dar move speed para ela agora dentro do jogo seria talvez esse item, que eu falei, né? A foice da corrosão, e talvez ela tenha que voltar a usar bota. Acho que não é nesse pique, né, que ela teria que voltar a usar bota, mas vamos ver como é que se consolida isso dentro de jogo. Eu achei interessante isso aqui. Talvez aí, se a gente ver uma gameplay de alguém, a gente consiga entender melhor como é que funciona, se vai ser, né, tipo, vai ser óbvio para ela ter que voltar a usar bota ou não dentro do jogo. Vamos ver a Novaria. A Novaria recebeu ajustes, tá? Vamos ver. Percebemos que estava muito difícil causar dano máximo na segunda habilidade de Novaria. Então vamos otimizar isso sem mudar o dano médio dela. Acho que o dano médio, como eles falam aqui, acho que é dano base. Nós também aumentamos o tempo de recarga da Ultimate para diminuir a taxa de seleção em partidas de elas mais altos. Ok. Vamos à segunda habilidade. Lembrando que a segunda habilidade é quando ela chama o orb para ela fica meio que num estado de poeira mágica, né? Pra tirar um sarro ainda com os baús que vocês ganham, mas meio cósmico, assim dizer, ele consegue ultrapassar unidades e depois que ela meio que acumula um poder dentro dela, ela
joga essa esfera no adversário por tipo, um alcance muito extremo, e aí consegue, tipo assim, causar dano em área sobre o adversário se ela acertar. Vamos ver. Diminuímos levemente a distância necessária para que a esfera ganhe o acúmulo do buff de dano. Né? Você ganhar em média um acúmulo a mais comparado à versão anterior. Nessa questão de acúmulo, como eu falei, né? Quanto mais tempo ela fica com essa esfera com ela, mais dano ela vai acumulando. Então, como eles chamam essa média de um acúmulo, seria aí tipo, a velocidade que você tem até chegar a uma carga máxima. Então vai ganhar um acúmulo a mais comparado à versão anterior, tipo, como se fosse dois acúmulos, né? Tipo, já 2, 4, 6, 8. Né? Pensa que antes estava 1, 2, 3, 4, agora tá tipo 2, 4, 6. Ou tipo 2, 4, tá? Mais ou menos isso. Dano base do bônus mágico vai de 260 a 385 mais 50% do poder mágico. Foi para 235, 340 mais 45% de poder mágico. Mais ou menos lembrando a ideia do herói, como os tempos de recarga dela são um pouco mais baixos, eu não vejo isso aqui tanto como nerf. Óbvio que, tipo, tirar 25 pontos de uma habilidade é muita coisa, tá? 3, 4, 5, 6. Não, 25, né, de um lado, e eu acho que 340 para 385. 4, 5, 6, 7. Então é tipo 25 pontos do lado e 35 pontos do outro. E diminuir 5% do poder mágico. Sendo que essa aqui é uma das principais skills dela de finalização. Então isso aqui até que parece ser um nerf considerável, mas a ideia de você conseguir jogar mais rápido dentro do jogo é o que faz isso aqui ser um pouco mais nulo, em questão da justificativa do nerf que ela recebeu. Então pensa comigo, você tinha uma skill que demorava, sei lá, tem uma skill que demora 5 segundos, e aí você usa ela, e aí você precisa ficar com essa esfera por, sei lá, 4 segundos dentro do jogo. Agora você precisa ficar com 2 segundos, exemplo, não estou falando que é verdade, mas esse é um exemplo, mas eu dou menos dano. O que significa que eu posso voltar e ter mais, assim que eu largar a esfera, voltar a ter um tempo de recarga mais rápido, o que significa eu ter mais constância sobre essa habilidade dentro do jogo. Então, isso sim, já é tipo um ajuste ok, é um pensamento positivo, beleza? Então acho que isso aqui é tranquilo para ela. Da sua ultimate, no caso, ela teve uma mudança sobre tempo de recarga e custo de mana, tá? Então ficou com um tempo de recarga mais alto, mas ela não é punida no começo de jogo com a mana. Então, antes era 45, 35 segundos, foi para 56, 48, mas lembrando que ela, que é uma usuária de livro mágico, cristal mágico, etc, mágico, tudo que der mágico e tempo de recarga, ela fica tranquila com isso, só que vai para tipo 30, 20, 30 segundos, 20 segundos facilmente também da mesma forma, tá? É algo justo? Cara, eu acho justo porque é uma habilidade que simplesmente consegue revelar adversários pelo mapa, além do buff que ela ganha de conseguir aí fazer com que os alvos tenham um spray base, um spray do herói, que é tipo. Como é que eu posso dizer? É como. Cada herói, quando é criado, ele tem uma base dentro de um jogo. Deixa eu pegar o Epic, que é mais fácil aqui. Epic Pen. Ih, deixa eu escrever errado aqui. Epic Pen. Vamos lá. Exemplo. O Barats, quando ele tá na sua forma de baratinha, digamos que o spray dele de heróis seja isso aqui, pra você acertar. É um quadradinho bem pequeno. Opa. Ô, Jucarichai, depois eu falo contigo. Só que quando ele começa a fazer bastante stack, ele acaba engordando. O personagem dele acaba ficando com um spray maior. A Novaria, se fosse comparar, tipo assim, ela pega o Barats estacado e não estacado, ela acaba aumentando ali para mais uma porcentagem. Então pensa que o Baratzinho ficaria mais ou menos com esta gordura aqui a mais, pensem, enquanto o Barats estacado ficaria mais ou menos com essa gordura aqui de spray. Entendam. Esse buff, esse nerf na Ultimate é válido. Porque, querendo ou não, quando você começa a jogar skill nos adversários, às vezes tu nem acertou o cara e tu fica assim, mano, isso não me acertou. Acertou porque se ela jogou ult em tu, você acabou ficando um pouco maior, né, não a maior de aparência, mas a maior em hitbox. É isso que eu queria falar. Porque essa aqui são as caixas de hitbox que tem cada um dos seus aliados ou adversários. Uns são maior, outros são menor. O Atlas é gigante. A Mia é bem pequenininha. A Mia é fina, né? Mia, se comparar com a cintura dela, é isso aqui é o hitbox dela. Então fica muito difícil às vezes tu acertar. Então, porque, tipo, porque do nada eu jogo muito de Franco, exemplo. Eu consigo puxar muitas vezes muito mais tanque, mas realmente os Gold Lane e os Mago eu não consigo. Por quê? Porque os sprays deles são bem menores. O hitbox deles mostra muita coisa. A Novaria por si só consegue aumentar o hitbox desses caras. Então, pra ela fica muito mais fácil acertar tanque, que já era fácil pra ela, porque os caras eram grandes, ela deixa os caras maior ainda nesse hitbox. E
pros maguinhos, isso aqui também interfere para ela deixar eles mais finos e aí fica num shapeado, né? Eles ficam um pouco mais shapeados, por assim dizer, né? Eles ficam numa gordurinha ali que ela pode fazer o que ela quiser. Então, ok. Por mim, tranquilo. Isso aqui, justo. Isso aqui é ajuste. Primeira vez que eu não tô reclamando só sobre alguma coisa que vem. Ângela. Ângela tem estado meio fraca ultimamente, então esperamos fortalecer sua habilidade de proteção em um único alvo. A sua ultimate agora, um escudo base de 1200 para 1800, agora vai para 1200, 2400. Mantiveram o começo de jogo dela bem forte, como normalmente é, mas aumentaram muito esses 2400 aqui, tá? Porque foi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, foi 600 pontos isso aqui? Ou tô maluco? É, porque vai para 2.400, 1.800 para 2.400, foi uns 600 pontos a mais. Só que, lembrando, nesse momento de jogo, obviamente, tem uma pequena diferença que existe o corta-cura, né? O corta-cura e o corta-shield, né? O corta-escudo, é muito forte. Então, querendo ou não, a gente pensa num bruto desse aqui, como 2.400, mas a gente sempre tem que cortar pela metade, praticamente, porque o item do corta-cura faz isso. Então, meio que de 1.200, quando era 1.800, deixa eu lembrar aqui quanto que o corta-cura gasta, eu acho que não é 50%, acho que é 40 e algo, né? Vamos comparar dos dois, na realidade. Mas não é aqui. Vamos em preparação. Equipamentos, defesa, nós temos número de gelo. Tá. Aqui. Quando você faz o escudo de gelo fino. Não, não, não tem o gelo fino, não tem. O gelo fino é só pra velocidade de ataque. Aqui, ó. HP dos heróis inimigos próximos, regeneração de HP, escudo e regeneração de HP em 50%. É metade mesmo. Eu pensei que eu tava maluco, mas ufa, ainda bem que às vezes eu me garanto. Às vezes. Então a gente pensa em 50%. Do valor que estava antes para o valor que estava agora. Vamos fazer o cálculo matemático para saber quanto realmente ela ganhou, tá, de buff nesse escudo. Vamos chamar a Carla aqui. Quase que eu escrevo Carla de verdade isso aqui. Calculadora. A gente tem aí, então, 1.200, não, é 1.800 e 2.400. 1.800 pela metade, por 2, dividido por 2, metade, dá 900 de shield, ou seja, mesmo ela falsificando aqui a ideia de shield, eu também sou bobo, né? Eu podia ter feito 12, né, pela metade, mas tudo bem. Eu vou usar a Carla aqui porque a Carla pensa. Então, tipo assim, num final de jogo, mais ou menos assim, esses 1.800, que era antigamente, antes do buff dela, era 900 de shield se tu desse, tipo, num alvo que, tipo, tá apanhando no meio da teamfight e tá sob efeito ali do domínio de gelo, entre aspas, ou de qualquer outro corta-cura, né, do jogo. Ele iria ganhar 900 de shield. Se ela entrasse antes num alvo com esse shield e depois o alvo fosse pra teamfight, aí sim ele ganharia 1.200 de vida, então ele teria um buff ok. 900 de shield num late game é bom? Cara, pra um level 15, 900 de shield não é nada, praticamente, vocês têm que entender. Tem ideia? Acho que até a Florin cura mais, pô. Brincando. Com dois reversos de ult dela. Mas ok. Aí a gente tem o quê? Um buff. Agora vai pra 2.400. Cara, 2.400 é bom. Aí 2.400 dividido por 2, 1.200 de shield. Vocês têm ideia? Aumentou 300 pontos de shield. 300 pontos de shield é muito bom. E se o alvo não estiver dentro de uma teamfight e ela usar pra iniciar uma teamfight com alguém, o cara vai ter 2.400. Isso é muita coisa pro período que ela fica lá junto com o cara. Óbvio que se ele for muito focado, ele vai ser, né, limpado de qualquer jeito. Mas pra Angela, isso aqui é muito bom. Cara, isso aqui é extremo. Porque se a gente for parar pra pensar como é que é o kit da Angela, cara, a Angela é um pouco mais egoísta, por assim dizer, em medidas de jogo. Ela geralmente é o tipo de personagem, herói, que fica sempre com uma pessoa na lane, né? Ou fica, tipo, só com uma pessoa na lane, ou, tipo, só gruda em alguém dentro do jogo e fica dando roaming normalmente, né? Geralmente faz muito isso com algum selva que seja ofensivo, ou então algum selva que precisa de proteção, porque ela no começo do jogo também dá muito dano. Ou fora isso, ela fica na lane com o gold pra realmente aplicar pressão no adversário e, tipo, chamar a atenção de outras coisas, né? Porque depois, a ideia principal é ela chamar a atenção de adversários. Quando a lane acaba ficando 2 contra 2, aí em algum momento ela entra numa moita, aí ulta em alguém e faz com que ela tenha vantagem de qualquer forma. Porque, lembrando, eu falei recente sobre o vídeo do Xavier, na análise de tudo, né? Sobre as ultimates globais. A Angela, no caso, tem uma ultimate global. Então, independente de o cara estar lá na base do adversário ou não,
tem ultimate global. Então ela vai grudar no cara e vai embora. Então pra ela é muito tranquilo isso. Então, isso aqui é muito bom. Faz ela voltar pro meta? Cara, ela só voltou no meta por conta do Leomord, que tinha ficado forte lá durante uma atualização lá, que ele mudou, né, na questão da passiva, veio tudo mais rápido pra ele e tal, os efeitos. Mas depois isso ela acabou sumindo. Bem difícil. Mas eu acho que ainda assim, cara, pra dar uma ajudada num Barats, pra brincar bastante, pra fazer aquele pick-off, cara, ela é muito boa. Não sei se isso aqui faz ela voltar, sendo sincero. Existem outros, né, fadinhas que fazem muita coisa melhor, mas vamos ver se realmente pega aí na frequência do pessoal da galera do solo kill e aí, da ranqueada, que eu acho que gosta mais desse objetivo. Vamos falar do Bane, cara. O Bane que tá absurdo, né? Quem viu aí Showmatch, Last Victory, ou acho que eu não tô acompanhando o MSC lá fora, mas deve estar rolando já nos campeonatos, é que esse cara aqui teve uma mudança na passiva que mudou completamente o jogo. Tá forte tanto ele fazer AP, né? Tipo, acho que AP até tá mais forte do que ele fazer AD, porque querendo ou não, a passiva dele também não escala com AP, mas estaca dano, né, físico igual, né, híbrido, por assim dizer. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Reduzida a velocidade com a qual o Bane consegue eliminar a tartaruga no começo e meio de jogo. A passiva dele, né, veio com a porcentagem de vida no caso, né, então vamos ver. Porcentagem de dano causado com base no HP máximo do inimigo foi de 5 mais 0,2% do nível do herói para 3,5 mais 0,3 da porcentagem de vida do herói. Ok? E aplicaram um limite contra monstros, que era de 500, agora foi de 200 mais 20 com o nível do herói. Cada nível do herói a gente sabe que é 15, então. Vamos fazer conta matemática? Cadê a Carla? Eu fechei a Carla sem querer, desculpa, Carla. Vamos fazer 200 mais. 200 mais 20. Quanto que é 20? 20 vezes 15? É isso que eu quero? 20 vezes 15? É isso que eu quero. Dá 300. Então 200 mais 300 vai 500, tá. Ele ainda manteve o limite contra monstros, no caso, para 500, mas esse 500 só vai virar no level 15 dele, né? Então é muito forte, tá, isso aqui, só que eles vão dar pelo menos uma travadinha no começo do jogo. Quando ele pegar mais ou menos a ideia do level 4, que é geralmente a primeira Turtle, fica 2, 4, 6, 8. Ele tem 280 de dano limite contra a tartaruga. É muita coisa? Cara, 280 já é quase aí, né, uns 300, e desses 300 aí quase metade de 500, né, por assim dizer. Se bem que é mais do que a metade, né, porque é 250. Então, querendo ou não, tipo, corta um pouco da velocidade dele, mas ainda assim mantém. Porque quem não sabe, o Bane acaba estacando essa passiva dele. Então, se ele jogar duas habilidades, ele vai dar 2 cortes. E esses 2 cortes vai aplicar aí, no caso, a porcentagem de vida com isso. Foi necessário? Cara, ele tava muito chato, pô. Ele tava fazendo muito objetivo rápido, então tinham que dar pelo menos uma desacelerada, porque senão ele acaba sendo realmente o cara imbatível dentro do jogo, que consegue fazer a jungle e, tipo, fazer tudo, né? Tipo, consegue estacar a selva rápido, consegue bater na selva, tipo, bater em monstro, e depois gankar e ser útil na teamfight, comprar item rápido, então, tipo, isso acelera tanto o jogo dele que ele acaba ficando meio desproporcional a outros selvas. Então, tudo bem. Vamos falar de glue? Deixa eu aumentar aqui, senão eu fico maluco. O Glue, o crescimento de dano da primeira habilidade de Glue estava muito alto, então decidimos reduzir o dano do primeiro acerto, enquanto mantemos o dano atual da explosão. Esperamos reduzir o dano dele no começo e meio de jogo com essas mudanças. O dano base vai de 100 e 200 para 80 em todos os níveis, tá? Pra quem não sabe, realmente isso aqui é uma coisa que precisa. Por mais que eu acho que isso aqui é muita coisa, mas precisa. O Glue é muito chato e insuportável no level 1. Se você for uma pessoa que não sabe se cuidar, você morre level 1 pra um Glue facilmente. Porque de repente tu tá lá batendo no minion, aí tu toma um tapa dele e fala, ah, não ligo. E aí ele anda até a primeira habilidade dele, explode e dá outro dano, tu fica tipo, tá chato. Aí tu tenta fugir pra algum lugar, já tomou mais uma primeira dele, porque ele reseta a primeira e fica nessa constância, de tempo de recarga zerado. E aí fica nesse loop infinito, aí quando tu pensa, tá, vou trocar com ele. Ele já está com a passiva dele e já tá reduzido mais de 24% de dano teu. Lembrando, o Glue com a coraça e a passiva vai ser um inferno no jogo, tá? Já tô dizendo de antemão pra vocês. Então, ainda assim, quando tu pensar em que vai virar, ou tu gastou um flash, ou tu já tá caído na lane morto. Porque ele vai te dar uma primeira e um flash no final pra te finalizar e causar mais dano e, tipo, só te acabar. Então, ok, eu acho ok isso.
vai perder um pouco mais de potencial, realmente, de dano nesse meio de jogo, mas lembrando que realmente o Glue tá mais para reposicionar adversários e ser chato a ponto de ficar estacando passiva e tancando pro seu time do que realmente causar dano, porque senão eles seriam alvo mais pra Gold Lane, né, se fosse pra ele realmente dar dano. Então, eu acho justo. Galera, essa foi a nota de atualização, tá? 1782. Achei bem interessante, a mudança na couraça me pegou bastante desprevenido, então vamos ver o que pode acontecer dentro dos jogos, tá? Eu tô bem... pera, de 8 para 6, mas ainda não aplicou? Deixa eu só dar uma lida de novo antes que eu fique louco da cabeça, né? Porque preciso das coisas aí já de... Tem que tá na minha cara isso aqui já. Não... É que... Tava em 6 e foi pra 8, mas eu sempre fui 20 algo por cento. Acho que não mudaram, reverteram, não sei. Tô ainda esperando pra ver. Tô esperando, dano físico do atacante. Tô esperando pra ver o que vai trocar isso aqui. Vamos ver se vocês vão fazer uma nota aí, alguma coisa aí, pra gente pensar melhor, tá? Mas essa foi a nossa análise aí, pelo menos, desse patch. Patch curtinho, mas ainda assim algo que pode trazer aí algumas mudanças no cenário e que eu tenho aí uma experiência a mais aí pra falar que pode ser algo bem interessante, tanto para vocês aí da ranqueada quanto para o competitivo, beleza? Então, vamos ver. Vou colocar a musiquinha do Crash. Vou aumentar o volume aqui, né? Bere, bere, bere. Geral. Balmond, ok, se você fizer um pouquinho dano, né? Fizer aquele machado de guerra, acho que serve bastante. Joy, continua sendo chata, herói de mobilidade, herói novo, atualizado, pode ficar à vontade. O Arlo não perdeu potencial, ainda tá monstro, continua. A Wanwan, a gente ainda precisa ver se realmente a passiva dela de tirar de velocidade de ataque, acumular velocidade de movimento, realmente pesa nela pra saber se tem uma bota. Novaria, ajustes muito bem ok. Não mudou, tipo assim, não perde potencial, realmente ainda pode continuar usando. Angela, tô curioso pra saber, não sei se vai entrar no competitivo, mas espero que sim. Quero ver a volta das fadinhas aí, obviamente, como um bom torcedor, um bom amante de jogar de Florin. Bane continua no competitivo, não vai tirar isso aqui não é uma mudança muito, sabe, meu Deus, tiraram ele do jogo, não. Isso aqui vai fazer com que ele tenha mais potencial ainda, né, de escalar, então fica aí a importância dele sobre isso. E o Glue, realmente, isso aqui não muda o estilo de gameplay dele. Vai tirar um pouco dessa força de level 1, mas ainda assim, quando ele começar e continuar escalando o jogo, ele ainda vai continuar sendo o mesmo cara chato que vive incomodando. Beleza? Essa foi a nota de atualização e balanceamento de 1.7.82. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora. Deixa o like, o comentário, o compartilhar, fala com os amigos, etc. Pra quem aí tá faminto de conhecimento de MLBB, eu posso aí dispor um pouquinho do meu pra você, beleza? Um beijo e ainda vai sair mais análise de tudo ainda. Vou ver se eu vou fazer hoje ou amanhã, mas vou deixar esse vídeo aqui hoje pra vocês, tá? Valeu! Essa aqui é boa, hein?